Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um estudo do Evangelho de Jesus, estudando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, falando exatamente da mensagem de Jesus no monte. Esse é o tema, mensagem de Jesus no monte. As bem-aventuranças, entre aspas, porque já vimos que Jesus não chamou ninguém de bem-aventurado, porque naquela situação não caberia isso. Jesus estava fazendo uma mensagem, ou trazendo uma mensagem de consolação para os oprimidos e humilhados do Império Romano. Essa é a história verdadeira dessas, entre aspas, bem-aventuranças, que eu chamo de exortações. Jesus sabia que aquele povo sofrido e humilhado não podia ser feliz. A felicidade deles estava no futuro. Nunca poderia. Feliz são vocês que sofrem, porque Jesus, como vimos no programa anterior, veio para trazer paz, harmonia, luz, tranquilidade. Então ele não iria trazer um conformismo, como diz Kardec, capítulo 5, que nós vimos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não poderia exortar aqueles que estavam em dificuldades, em sofrimento e humilhação, chamando eles de felizes. Na verdade, o que ele está falando é de uma felicidade futura. Como diz Kardec, no capítulo 5, quando ele trata do tema bem-aventurados os aflitos. Dê uma olhadinha que você vai ver que as nossas colocações procedem tanto de acordo com o Espírito da Verdade, tanto de acordo com a exegese de Allan Kardec, como também de acordo com o texto original, como nós mostramos no capítulo do programa anterior, ok? Nós hoje vamos dar continuidade ainda às exortações, à solicitação de Jesus para aquele povo que confiasse no futuro, numa bem-aventurança no mundo espiritual, que ele fala, que todo mundo traduz como bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, assim traduz o grego, Mas, na verdade, o texto original diz assim, Ashirei ha-mitablim. Mitablim vem da expressão met, que é morto, de enlutados, aqueles que tinham perdido entes queridos, pessoas do seu meio, porque ele diz assim, Ashirei, mitablim, kihem inuhamu, porque eles serão consolados. Na verdade, Jesus falava dos enlutados que são as vítimas do Império Romano, que perderam seus entes queridos para cruzes e galés. Quando você for a Israel, se você for algum dia, visite a montanha de Massada, as margens do Mar Morto. Tem até um filme sobre Massada, que vem da palavra hebraica Matsada, que significa, ou Matsadá, que significa fortaleza. Eles criaram uma fortaleza lá nesse monte, que hoje chama-se Massada, traduzido para o português. E ali eles resistiram aos romanos por aproximadamente uns 3 anos. Mas os romanos já tinham um projeto, que quando chegassem lá em cima, eles iam pegar todos aqueles judeus que estavam resistindo ali e iam fazer, pelo caminho dali até Jerusalém, na beira da estrada, ele ia fazer uma fileira de cruzes para colocar todos crucificados em via pública, na famosa estrada de Damasco, que vinha do Egito até Damasco.
Ele já era o projeto deles, era isso. Só que eles caíram do cavalo. Porque quando chegaram lá, eles já tinham todos matado suas famílias, sacrificado as pessoas que eles amavam e no final se suicidaram. Mas não se entregaram à insensatez, à tirania e à opressão romana. Então Jesus está falando que aqueles que sofreram isso seriam consolados. Uma palavra grega, paráclito, é aquele que conforta, que está ao lado, que auxilia, que reflete o significado da palavra hebraica inuhamu, que significa serão consolados no futuro. O verbo consolar, naham. Então, os enlutados recebiam a promessa de um consolo, de um reconforto e de uma esperança. Eram aqueles que passavam pela pior das fases opressivas que Jesus orientava em direção ao Reino dos Céus. A morte não é o fim. Vocês serão confortados. E ainda tem alguns estudiosos que dizem que é possível que Jesus ainda preparasse a essa multidão para o que viria no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém e acabou com tudo e tocou fogo no templo. E nós sabemos que foi uma tragédia sob a direção do Tito Vespasiano, que depois recebeu como prêmio ser o futuro imperador de Roma. Então nós temos aqui mais uma exortação de Jesus, que muitos chamam de bem-aventurança. A próxima, a palavra é os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui manso também, no texto hebraico, fala aí aneim o ha'anavim, que significa ainda os humilhados, aqueles que também estavam em muita dificuldade, porque Jesus disse que eles herdariam a terra. É uma expressão, é uma exortação que mostra que a terra não será destruída pela hecatombe que todos esperam, que o nosso planeta, nós espíritas, sabemos que passa por um momento de transição e que se prepara para uma nova etapa, porque tudo na criação divina é progresso, tudo progride. E nós temos a progressão espiritual, a nossa evolução para alcançar o reino dos céus, mas o lado material também progride. Nós estamos vendo aí as telecomunicações, a mídia, a ciência evoluindo, a medicina, a filosofia, a arqueologia, tudo evolui. O material é o espiritual. Então Jesus falava que aqueles que fossem mansos, pacíficos e humildes, que o termo é anavim, como nós já vimos, é uma expressão que está citado pelo Talmud. A Mishnah 4 afirma ser muitíssimo humilde de espírito, porque, de acordo com Jesus, esses herdariam a terra. Então, aqui nós temos, vamos dizer assim, um antagonismo a todas as outras que falam em reino dos céus aqui herdarão a terra. Para nós espíritas também não fica difícil de entender que aqueles que perseverarem herdarão a terra, porque voltarão para habitar um planeta pacífico, manso, não mais com essa violência destruidora aí, porque Jesus promete no Apocalipse, no capítulo 21, que Deus enxugará toda lágrima e haverá um novo céu e uma nova terra, que foi um consolo complementar dessa exortação que ele trouxe para os que sofriam, porque quando Jesus volta, o templo já tinha sido destruído, já era final do século. João recebe dele o Apocalipse, e depois de toda aquela tragédia, vamos dizer assim, as dificuldades que passaram os cristãos da era dos mártires,
eles receberam de Jesus essa promessa no Apocalipse. Todo mundo acha que o Apocalipse é uma coisa dantesca. Tragédias, destruições, não. O Apocalipse tem uma grande mensagem que é o consolo que Jesus disse no capítulo 21, versículo 1, diz assim: Deus enxugará toda lágrima. E, na verdade, haverá um novo céu e uma nova terra, no Apocalipse 21, 4, como Jesus nos prometeu. Então, essa exortação que está em Mateus 5, versículo 5, uma exortação de passividade, não passividade no sentido de subserviência, mas ser pacífico no sentido de ser manso, tolerante, humilde, sem se preocupar com a tirania daqueles que nos cercam. A violência está aí, mas nem por isso nós precisamos ser violentos. Façamos a nossa parte. Amemos, valorizemos a vida, porque aqueles que destroem, aqueles que não estão sintonizados com o amor de Jesus e com as bênçãos da luz e da paz, como está em Apocalipse, e nesse versículo, Mateus 5,5, não herdarão a terra, quando ele passar um planeta de regeneração. Nós não temos mais tempo para essa parte, mas você não saia daí, que no minuto nós estaremos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. Até já, meus queridos irmãos. Jesus conosco sempre. Até já.